Boa! Manda mensagem pra cá no 11 999048756. Vamos trocar ideia aí, vamos conversar, bater papo. Quer falar de quê? Menos do São Paulo, né? Mais o Botafogo. Vamos falar de outras coisas aí, porque isso aí já é passado. Ai, que chororô, Joel. 11 999048756. Ô Lupato, você gosta do X? Boa tarde a você. Boa tarde, Joel. Não é Ana. o X, o X Credo. bacon, o X tudo. Eu prefiro o X-Bacon, o X-Salada do que o X-Rede Social. É, você não curte muito? Não, até na época do Twitter eu também nunca fui mesma muito coisa. ativo. Acho que vai voltar, hein? Pelo visto aí vai voltar. Tava Se olhando não aí. voltar amanhã, acho que não volta nunca mais. Não, né? mas já cumpriram tudo que tinha que cumprir. O mente brilhante lá, o Moraes, já tá com tudo que foi feito O lá pelo Megamente. X. É, já tá com tudo que foi feito pelo X lá, não tem por que não voltar. Sei que tem milhares de pessoas nos ouvindo nesse momento e sedentas por X, sedentas por Twitter. Ô Aninha, até que Eu. enfim você arrumou uma pauta boa pro Lupato hoje, hein? Então, eu só queria te dizer que quem arruma as pautas do Lupato é o Daniel Batista. Não, mas você que trouxe pra cá. Mas você que trouxe pra cá. Ó, eu começando a confusão Ele não aqui. diria o mesmo sobre aquela que o Joel citou há pouco aí. A DR? Foi ele ou não? Não, ó. Aquilo é uma marreque Quem louco. quis? Foi ela que arrumou a DR? É, Tá vendo? ela que forçou essa barra aí. Tá vendo? Ó, mas vamos lá então? Bom, vamos falar de temperatura, né? Esse calor, essa temperatura elevadíssima aí, só que por incrível que pareça tem variação exorbitante dentro da própria cidade. Fato é que a cidade de São Paulo, pô, é quase que um país, né? A depender do país, territorialmente falando, nós somos maiores, ou seja, nós temos uma vastidão aqui de terreno. Mas você considerar uma diferença de 10 graus de uma região para outra, eu acho que é de se duvidar antes de ouvir o que você vai colocar pra gente aqui, Lupato. É pior do que isso até, viu, Joel? Porque a gente não está falando de, por exemplo, um bairro na Zona Norte e outro na Zona Sul. São bairros vizinhos. Olha! Que apresentam essa Nossa, variação mais de surpreendente até ainda. 10 graus. A maior delas é aqui, Nossa. entre Morumbi e Paraisópolis. Desde há pelo menos 10 anos, algumas imagens circulam de que é um dos maiores exemplos de desigualdade no Brasil, entre Morumbi e Paraisópolis, e isso também se confirma na temperatura. Olha. Alguns professores da Universidade Presbiteriana Mackenzie estão realizando um estudo desde 2022 para monitorar as diferenças dos termômetros em bairros vizinhos, principalmente onde há mais desigualdade. E a maior registrada em todas foi de 10 graus, entre Paraisópolis, que registrou 44 no termômetro, e o Morumbi, que no dia mais quente de um ano teve 34 graus no termômetro. Mas a média também é assustadora. Em média, existe uma diferença de 6 graus entre o Morumbi e Paraisópolis. A gente conversou mais cedo hoje com o professor de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie, o Renato Anelli. Ele é um dos coordenadores desse estudo e ele explicou quais são os dois principais fatores que levam a essa diferença tão grande. O que se constata agora, cada vez mais com medidas e com instrumentos, não apenas imagens de satélites, como está sendo feito até recentemente, é que nas áreas mais verdes, menos densas e mais verdes, nós temos uma temperatura menor do que nas áreas de maior densidade construída, maior quantidade de edificações. Então, é essa diferença entre a forma de ocupação do solo na cidade, nas áreas da cidade que a gente vive, que causa essa mudança. Ou seja, são dois os pontos. O primeiro deles, a área verde, e o segundo também os prédios e quão perto as construções estão, porque isso acaba acumulando mais o calor. E não deixa o ar circular também, né? O Exatamente. vento não circula ali. Por exemplo, no Morumbi é um bairro com mais casas, com mais espaço para circular, com mais área verde. Em Paraisópolis, a densidade populacional é muito maior. grande. Exato. E esse estudo, além aqui de Morumbi, Paraisópolis, Zona Sul, está monitorando a região da Lapa. Tem também alguns termômetros e equipamentos no Itaim Paulista e em Franco da Rocha, aqui na Grande São Paulo. Até porque, quando a gente pergunta assim, a melhor solução seria qual?
criar área verde, mas isso demora, né? Em Paraisópolis, por exemplo, você teria que desapropriar muitos imóveis, plantar as árvores, esperar crescer. E aí a gente perguntou para o professor Renato Anelli o que é preciso para criar uma solução para agora, que a gente está passando pela onda de calor. Ações de adaptação emergencial, né, e ações de socorro mesmo, para que os lugares onde essa temperatura se torna mais grave, né, haja ações de proteção das pessoas. É importante que o poder público, nas suas várias esferas, consiga mapear quais são as áreas mais graves para monitorar essas situações e principalmente a população que é mais vulnerável. O que essa pesquisa é começar a mapear, identificar quais são critérios para a gente poder, inclusive, ter uma linha de ação que seja uma linha de ação da Defesa Civil. É um estudo contínuo, então em breve a gente deve ter também o monitoramento, os resultados desses últimos 2 dias e de hoje, né? Porque a previsão é que depois de tudo isso, 2 dias consecutivos de recorde de calor em 2024 na capital paulista, hoje deve ser, pelo 3º dia consecutivo, o mais quente também da cidade de São Paulo, a 7ª onda de calor do ano por aqui. Você imagina o solo incidindo diretamente, o sol incidindo diretamente no solo, né? Quando os raios rebatem ali, cria aquela temperatura numa altura ali de 1, 2 metros e está bem em cima de onde as pessoas circulam, né? Sim. Ao passo que, se você tem uma área arborizada, os raios nem chegam no solo, né? Então é aí que está a diferença. Então a principal diferença entre o Morumbi e Paraisópolis, que são exemplos assim fantásticos para você levar em consideração em um trabalho de pesquisa, em um trabalho científico, é a questão da arborização. Sim. É o principal, é o que mais pega, né? Isso, e também a gente pode falar aí em arquitetura e urbanismo, que o professor até explicava, alguns prédios, por exemplo, se o sol bate direto e você sabe disso, consegue fazer uma parede ali com plantas para já segurar um pouco da temperatura, enquanto em Paraisópolis o material que a construção é feita é muito diferente, né? É um material que costuma ser mais barato e, consequentemente, que não tem tanta capacidade de administrar a temperatura, porque hoje já existem formas de você construir uma casa mais fresquinha. Isolante. Exatamente. Tem o material, tem a questão da É arborização, a densidade da população a ali. densidade, o esquema em que as habitações são colocadas dentro do contexto ali. E Caramba, fora o que a gente tem de 6 capacidade para fazer, para amenizar isso, né? Ar-condicionado, ventilador. Eu fico tentando imaginar o pavor, né? O tormento que é nessa época do ano para essas pessoas. Meu Deus. A gente fala muito do frio, né? Mas o frio, às vezes, você tendo um teto e se abarrotando de roupa, de cobertor, você dá um jeito, né? E o calor, gente? Como é que faz para amenizar? Verdade. É brabo. E aí o povo fala, né? A toalha molhada não adianta nada, a bacia não adianta nada. O ideal é você ter um umidificador de ambiente. Já foi ver quanto custa? Agora tá custando muito caro. Quanto? Uns O 200, mais 300? baratinho, uns R$250 reais. Pra pegar um ambiente todo mesmo, né? O Daniel do Hora Pronobis vai trazer um para deixar aqui no estúdio. Uai, vai ser bom, hein? A gente que trabalha com a voz, Já melhor pensou? ainda, né? Eu ia Isso é adorar. bacana. Eu também. Só que você tem que saber usar também. Quando a umidade sobe, não é legal deixá-lo funcionando, porque você contribui com a proliferação de fungos, ácaros e tal. Dá só na época seca mesmo. Mas em ambiente que tá sempre com o ar ligado, Vale a umidade pena. tá sempre meio baixa, né? Como aqui no Verdade. nosso estúdio. Então, Seca muito. Podia até comprar aquele aparelhinho que mede a umidade, né? É um aparelho simples que mede a umidade relativa do ar. Lupato, obrigado, queridão. valeu, hein? Um abraço. Vai com Deus, viu?